Amém, amém. Deus abençoe, precisão. Glória a Deus. Sem perder tempo, abra aí a tua Bíblia no Evangelho segundo Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, dos versos 13 ao 34. É um texto longo, então nós vamos fazer essa leitura, mesmo assentado, com a mesma reverência. Como eu tenho um tempo assim um pouco escasso, porque falaram que tem alguma coisa aí depois, umas 9 horas, 9h30, vai ter alguma coisa aí, então eu não posso me alongar, Então eu prometo ser breve, mas tem uma palavra de Deus, que Ele já ministrou a minha vida e que Ele quer também ministrar a vida da igreja. Estamos falando uma visão de Deus para a vida do pastor Fernando sobre a cura da alma. E uma das coisas que nós adoecemos a alma é a frustração. Muitas das vezes nós pedimos para o Senhor algo para a nossa vida e cremos, e muitas das vezes o Senhor fala não. Muitas das vezes o Senhor deixa, a resposta do Senhor é um silêncio, porque ainda não está pronto o propósito dEle para a nossa vida, e nos frustramos. E a frustração é algo terrível, porque a frustração ela vai gerar alguma coisa que adoece a alma. A ansiedade, a depressão e entre outras coisas. E se eu pudesse dar um tema para esse texto, eu queria dizer que a cura da alma através da caminhada. Nós precisamos estar caminhando com Jesus, precisamos andar com Ele em todo o tempo e não parar, porque a cura vem através da caminhada. Eu me lembro de Moisés, que quando Moisés estava levando o seu povo, chegou a um ponto que ele não podia mais ir, porque atrás tinha um faraó, o seu exército, e na frente tinha um mar. E aí quando ele falou, agora Deus, tu não me tirou para isso, eu vou morrer aqui. E aí Deus vai falar para ele, por que clamas a mim, Moisés? Manda esse povo que marche, que caminhe, que ande. E na medida que Moisés ia caminhando, o mar se abria. Sabe o que isso significa? Na medida que a gente vai caminhando com Jesus, um milagre vai acontecendo. Na medida que Moisés dava um passo, o mar se abria. Na medida que Moisés dava outro passo, mais um pedaço do mar se abria. Se ele ficasse parado, o milagre não ia acontecer. E Deus está querendo falar conosco que há um poder maravilhoso na caminhada. Então vamos ler o texto. Eu vou dispensar aqui a apresentação, porque diz no Fantástico que faz 3 gols, faz o quê? Pede a música, Já é a 3ª vez, pastor. Vou pedir um louvor, cadê a irmã que toca o teclado? Vou pedir um louvor, já pode separar a minha camisa, porque agora eu sou metodista Copacabana de coração. Então não vou me apresentar, não vou me alongar aqui não, Então 24, verso 13, vai dizer o seguinte: e naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com ele. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Olha aí a frustração. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que
algumas mulheres que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo ter tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardes de coração para crer que tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo-o partido, lhes disse. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como foram por eles reconhecido no partir do pão. Palavra de Deus, palavra da salvação. Senhor, cumpre em nós por querer nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu falar para você um pouco desse contexto. Aqueles homens caminharam com Jesus e tinham uma expectativa muito grande que Jesus viesse a redimir Israel, mas com um pensamento messiânico de um rei que ia tirar a tirania daquele império que vivia naquela época. E quando ele vê o seu próprio mestre e que depositava aquela esperança toda, viu o mestre morrendo. E eles, por conta de não estar dentro de uma expectativa que eles criaram, dentro do plano que eles criaram, eles voltam para casa frustrados. E eles vão no meio da caminhada falando sobre as coisas. E aí, só que Jesus, ele nunca nos abandona. O pastor Fernando falou que sempre vem da parte do Senhor a cura. Aqueles homens estavam começando a adoecer, mas Jesus deu o primeiro passo e começou a caminhar com eles. E algo muito rico que vai acontecer nesta caminhada. Deus vai nos transicionar no meio do caminho. É no meio da caminhada, é no meio de um propósito que nós fazemos até chegar ao cumprimento dele. É um propósito de oração que nós começamos a orar até chegar lá. Algo muito rico no meio do caminho, algo muito rico no meio das mensagens que aqui estão sendo ministradas. E eu quero me apegar o que Deus vai fazer no meio da caminhada, no meio do caminho. E Deus está falando para a igreja: ei, igreja, não pare de caminhar, continue caminhando. Você não pode estar vendo, mas os céus estão em movimento. É só na medida que você vai caminhando, você não está nem vendo, mas Jesus está aí do teu lado, Jesus está conversando com você, Jesus está guardando, Jesus está cuidando. E é no meio da caminhada. Então, para que a gente possa avançar, eu gostaria que você me ajudasse nessa ministração. Eu gostaria de fazer 3 perguntas e eu gostaria que a igreja fosse o mais sincera possível. Eu não sei aqui, tem casados aqui dentro, tem? Eu queria perguntar para vocês, quem lembra da data, tem que ser o dia, o mês e o ano do seu noivado? Quem sabe, levanta a mão. Eu não lembro.
Sabe, irmã, glória a Deus. Mas quanto? Dois do noivado? Glória a Deus, 2. Eu não lembro não, Fernando. Não lembro não, meu pastor, não lembro. Misericórdia do noivado, eu não lembro. Então vamos melhorar, 2 pessoas. Quem aqui é pai e mãe? E aí, me ajuda aí. Vocês lembram o dia, o mês, o ano que o seu filho começou a balbuciar, a falar aquela gugu dadá? Ou qual foi o dia, o mês, o ano que o seu filho começou a engatear? Levanta a mão aí. Eu também não lembro. Diminuiu. Ninguém, gente. Então vou melhorar. Vamos lá. Gente, qual é o melhor? Ou qual é o mais importante? O 9º ano, que na nossa época era a 8ª série, né, pastor? O 9º ano ou o 3º ano do ensino médio? 3º ano do ensino médio. Isso aí foi fácil, né? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque geralmente nós vamos valorizar o fim das coisas do que o meio. Porque o 3º ano a gente já está terminando o processo. É no 3º ano, quando a gente termina e já vamos para a faculdade, vamos fazer alguma coisa, já estamos já com a cabeça já alinhada. No 9º ano a gente não sabe. Mas é no meio do caminho que a gente vai aprender e a gente vai entender o que eu quero falar aqui no meio do caminho, algo maravilhoso. Mas muitas das vezes nós desprezamos o meio da caminhada. Nós não lembramos. Talvez se eu tivesse perguntado aqui, quem lembra aqui a data do casamento? Ai dos maridos esquecer, porque tem que comprar o presentinho da mulher, né? Se eu tivesse falado assim, qual foi o dia? Você lembra como foi que o seu filho disse a primeira vez, papai, mamãe? Eu tenho certeza que você falaria, foi lá na casa da minha mãe, foi num sítio, foi isso, você saberia todos os detalhes. Por quê? Porque nós valorizamos sempre a conclusão das coisas, mas geralmente a gente não valoriza, nós desprezamos o meio e não desfrutamos desse maravilhoso processo que é a caminhada, e a caminhada com Cristo Jesus. Para quem é jovem aqui, né, que nem eu, jovem assim, jovem, eu fiz até a barba para disfarçar, meu pastor. Para quem é jovem, que nem eu, ou você que já passou pela juventude, a gente passa, irmã, pela crise dos 30, não é verdade? Por que a crise dos 30? Porque a crise dos 30 vai passar, é aquela crise que a gente diz, eu sou jovem para ser velho, e eu sou velho para ser jovem. E há uma discrepância, eu acho isso aqui muito interessante na nossa igreja, no estatuto dos jovens. Os jovens, ele começa com 18 anos e vai até os 35. E aí, quando tu está com 30 anos, tu fica assim, ai meu Deus do céu. Aí tu pega aquela fase de 18, 19 anos, muito infantil, gente. Pô, ainda está com aquela fase de PlayStation 5, né? Nada contra quem joga PlayStation 5, não. Aí, quando tu vai para o pessoal lá dos 35, já chegando aos 40, o povo lá já com filho, né? E a gente entra numa crise e a gente não sabe aonde ficar, pastor. Não é verdade? E aí a gente fica assim, eu sou muito jovem para andar com esse pessoal que é de mais idade, e eu sou já velho demais para andar com essa galera de jovem. Será que foi só eu que vivi essa crise aí? Essa crise dos 30? E aí a gente desvaloriza esse tempo dos 30, porque é um meio, é uma transição. Você está mudando agora a tua mentalidade, porque aos 30 anos, provavelmente, a pessoa já está formada, já está casada, já tem um emprego, né, sendo formado, uma faculdade sendo feita, já está em um outro nível. Mas você não quer deixar de ser jovem. Se alguém falar que você é velho com 30 anos, não, que isso? Eu ainda sou jovem, ainda estou novo, não é isso? Não me chama de velho, não, ainda estou novo. Tá nada, está já chegando já ali, já mudou de fase. Não tem como. E aí a gente entra nessa crise. Mas é um meio que vai gerar essas crises e a gente às vezes
colocamos defeito nessa crise. É no meio da caminhada que vão gerando dúvidas em nossa vida, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa vida secular. Ela vai gerando dúvidas. Mas essas dúvidas são importantes para forjar quem nós somos, para que Deus possa forjar quem nós vamos ser. São dúvidas e qual faculdade eu vou fazer, e qual área do ministério, da igreja eu vou atuar, e vão surgindo muitas dúvidas. Só que a gente precisa desfrutar desse momento, é ver as possibilidades que Deus está nos mostrando. Então, eu queria fazer mais uma pergunta. Que isso, varão? Varão pergunta tudo. Varão que pergunta. Mas deixa eu fazer aqui mais uma pergunta. Quem de nós lembra o versículo da pregação de domingo? Levanta a mão aí. De domingo agora que passou. Pode ser de noite ou da manhã. Levanta a mão aí. Quem lembra? Eu vou mais longe. Da quinta-feira passada. Eu lembro, foi o irmão que pregou, foi o irmão que pregou, lembro, Fred, eu lembro, eu assisti, foi bem, eita glória, parecia uma aula de física com teologia, glória a Deus pela vida do nosso irmão. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente despreza, muitas das vezes, o meio, porque a gente teve uma palavra na quinta, depois teve uma palavra no domingo de manhã, teve outra palavra no domingo à noite, e agora já está tendo uma outra palavra, e a gente esquece muito rápido, e a gente precisa entender que esse meio do processo, ele é rico para nós, e a gente precisa pegar palavras que vão nos sustentar no meio da nossa caminhada, porque palavras são alimentos que vai nos dar o norte para a nossa vitória. Então a gente precisa pegar a palavra de Deus e meditar nela. E meditar na palavra não é como alguns pensam, que é chegar e pegar a palavra e fazer não é isso. Meditar na palavra, isso é outra coisa, e não vou entrar, mas meditar na palavra. O que então, Rodilei, é meditar na palavra? Meditar na palavra é você ruminar a palavra. É você pegar e mastigar mesmo. Eu diria, como que eu mastigo a palavra? Eu pego o texto que o pastor pregou, ou que um irmão, uma irmã pregou, e começo a pensar. Essa palavra que eu estou falando hoje, ela precisa ser ruminada pela igreja, porque é uma palavra que vai trazer vitória para você nesta semana, até que chega no domingo, uma outra palavra que vai te alimentar, para você viver e vencer outras batalhas. Então eu pego Lucas 24, caminho de Emaús, amanhã eu penso nele de novo. Olha só, o pastor falou isso, olha, eu quero que o Espírito Santo fale, e aí eu vou meditando, trazer à memória aquilo que me traz a esperança da palavra que foi lançada na igreja. Porque são palavras que vão trazer direcionamento. Sabe, naquele momento mais difícil, durante a semana, que você tem que decidir algo tão difícil que você fala, se eu faço isso, vai ter consequência. Se eu faço isso, também vai ter outra consequência. Eu tenho que decidir. Sabe, o que vai te manter em paz é a palavra que você meditou. Mas muitas das vezes nós não lembramos porque não valorizamos o meio do caminho. E o meio do caminho, ele é muito importante para cada um de nós. Vamos voltar aqui para o texto. Olha só que diz o verso 18. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa aqui em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram por lá nos últimos dias. Esse verso 18, ele vai trazer para nós um homem que conviveu com Jesus, viu os milagres de Jesus, teve a escola dominical com o maior mestre da vida deles, o próprio Jesus. Eles tinham tudo para ser o próximo mestre. Aqueles que conviveram agora, eles estão em dúvida. Aqueles que eu achava que ia redimir a Israel. Cleópas vai trazer essa dúvida. Aquele que tinha certeza agora está duvidando. E por que ele tem dúvida? Porque ele ainda está no meio do caminho.
Então a dúvida nem sempre é ruim. No meio da nossa caminhada, vai ter dúvida, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma verdade para você. No meio da caminhada, vai haver alguns questionamentos, mas só que eu quero dizer para você, mesmo tendo dúvida, não pare de caminhar, porque é no caminhar que você vai entender todo o processo. Sabe, tem coisas que eu duvido, pastor, eu vou ser bem sincero, mas eu creio. Como assim, Dilei? Tu duvida, mas... Eu duvido, mas eu creio. A gente estava na campanha de oração, já, né? Meu Deus. Lá orando pela irmã, o irmão da irmã desapareceu. E muita gente falando coisas assim, que ele poderia estar morto. Eu falei, tá não, tá vivo, vamos orar. Mas irmão, eu não sei, eu duvido, eu não sei como que Deus, mas eu creio que Deus vai fazer alguma coisa. Eu vou, aí a gente começou a caminhar, vamos orar junto, irmão, vamos orar, e para a honra e glória do nome do Senhor, o irmão foi achar depois de 4 meses, onde todos davam já como morto. Eu duvido, mas eu creio. Muitas das vezes pensamos que nós somos o super-homem, a super-girl, que nada vai acontecer conosco, mas as frustrações, ela vêm, e com isso vem também, né, as dúvidas. Mas deixa eu falar para você, igreja, o choro, ela pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. É uma certeza que a gente tem. O choro vai vir? Vai. Mas tenha certeza que o amanhecer também vai chegar. O processo da caminhada, ela vai chegar no propósito, tu vai chegar no lugar. Quando nós estamos no meio do caminho, ela vai surgir dúvida, como eu falei, e como nós ouvimos por aí, pastor, eu tô com dúvida na minha fé, eu estou assim meio frustrado com algumas coisas. Eu falo, glória a Deus, isso é bom, porque Deus está forjando em você, porque Deus ele vai te trazer experiência para que você não duvide mais. E é isso que Deus quer para a nossa igreja, forjar pessoas com experiências de Deus, para que a gente possa experimentar mais dele, porque ele nunca está longe de nós. Muitas das vezes, sabemos que fomos chamados, né, para o ministério, para alguma coisa, e não sabemos aonde, são dúvidas que a gente tem no meio da caminhada, mas a gente precisa saber, comece a caminhar que Deus vai mostrar. Deixa eu contar meu testemunho rápido. Quando eu cheguei para a igreja, aquele amor por fazer a obra, não sabia o que fazer. Eu falava, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus. E aí abriram lá a salinha das crianças. Dilei, você pode ajudar com as crianças. Eu, glória a Deus, estou lá ajudando com as crianças. E daqui a pouco, não é esse meu chamado, mas eu estou lá trabalhando. Ou seja, eu não sabia qual era o meu chamado, mas eu só fui. E daqui a pouco teve uma oportunidade no Ministério de Louvor, eu falei assim, pastor, posso participar do Ministério de Louvor? Pastor, pode. Você sabe cantar? Não. Sabe tocar? Não. Mas eu quero fazer parte, pastor, eu quero fazer parte. E aí ele, tá bom, agora você vai ser o responsável da pasta. Que pasta é essa? Antigamente não tinha, nem era da Data Show, nem era Data Show. Qual o nome daquele negócio, André? É um negócio que tu botava um negócio assim, uma luz, aí tu tinha que ter aquelas transparência, obrigado meu amor, transparência, quem lembra disso aí? Lembra disso aí? Aí eu era responsável disso, Fred. Rapaz, eu pegava aquela pasta com tanto zelo, rapaz, tinha louvor que era começar com a letra A, estava no Z, aí eu começava a levar para casa, comecei a trabalhar. Ou seja, eu não sabia a minha caminhada, eu não sabia o meu chamado, eu estava caminhando, eu queria fazer a obra de Deus, porque é no meio da caminhada que Deus vai começando a dar experiência, dar dons e dar visão celestial. Aí daqui a pouco faltou o rapaz do baixo. Ô, pastor, deixa eu ver aqui, dá para fazer. Aí no outro dia faltou o rapaz do violão. Falei, pastor, acho que dá para fazer aquele louvor de 4 notas. Eu comecei a tocar, comecei a cantar.
Eu comecei a só vai. Irmão, se você não sabe qual é o teu ministério, só vai, que Deus ele vai te mostrar. Ou seja, do ministério infantil ao chamado pastoral, agora tudo fica mais claro. Agora fica tudo mais visível que Deus tem me chamado. Porque eu comecei, foi na caminhada que Deus começou a se relacionar, a falar comigo. E eu preciso avançar. Então, meu irmão, não pare, só vai, só vai. Então, dito isso, eu quero destacar aqui 3 pontos para a gente encerrar essa mensagem. O primeiro dela, se você quiser anotar aí no celular, com caneta, anote aí. O meio das coisas é muito importante para a gente compreender o fim. E aí eu quero que você traga qualquer coisa. Pode ser na área da saúde, do espiritual, algo que você está passando. O meio das coisas é muito importante para a gente compreender o fim. Verso 32 vai dizer, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, ou seja, na caminhada, nos falava quando nos expunha as Escrituras. Eles tinham acabado de ver Jesus. Eles tinham acabado de ver Jesus ao partir do pão ali. E aí o que eles... agora eu compreendo que essa caminhada que eu tive lá de Jerusalém, a chegar aqui em Emaús, Deus tinha um propósito, Deus tinha algo para eu transicionar e recalcular o meu caminho. Talvez você não está entendendo algo que chegou até, uma notícia que chegou até a tua vida, mas deixa eu te dizer, Deus vai te mostrar que no meio dessa caminhada, quando você chegar no final, o milagre de Deus vai ser lindo e maravilhoso, e você vai falar como foi bom não ter largado de caminhar, como foi bom não ter deixado de ir na igreja na quinta, no domingo, no discipulado, como foi bom, porque nesses dias o Senhor começou a expor a tua palavra no nosso coração, ficou ardido por Ele. Quando estamos no meio do caminho, vai ser difícil compreender, mas vai ser importante quando chegar o final. Por isso é muito importante o processo. Porque só a conclusão não vale. Quem de nós aqui levaríamos o nosso filho para um médico, onde ele só tem um diploma, não cursou a medicina? Eu não levaria o meu filho. Porque ele tem que ter experiência, ele tem que ter algo para que ele possa diagnosticar certo meu filho, para que ele possa tratar meu filho certo. Então, o meio do caminho é importante. Segundo, partindo para o final, meu Deus, o plano de Deus é maior do que o meu. Verso 34, 35, vai dizer lá no final, 35, é verdade. Agora a gente vai ver aquele que tinha dúvida. Lembra que quando eles falavam lá, olha, achávamos que ele que era redimir, ou seja, a dúvida, mas agora acabou a caminhada, agora eles têm a certeza, é verdade, ele ressuscitou. Aquele que tinha dúvida, agora ele tem certeza. Por quê? Porque eles tiveram agora uma experiência com Cristo Jesus. Só tem experiência quem caminha com Ele, só tem vida com Deus quem caminha com Ele, só tem milagre quem caminha com Jesus. A frustração te tenta te deixar parado, mas no meio da caminhada Deus vai começar a te dar experiência, e Deus quer te dar experiência por você. Deus não quer somente que você tenha a experiência do pastor Fernando, mas Deus quer liberar experiência de milagres sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. E o terceiro e último, ele vai dizer, não acabou. O terceiro ponto é que não acabou. É só o meio da caminhada.
Sabe, quando Deus revela os seus planos para nós, as dúvidas vão embora. Aqueles que diziam, que achavam agora, eles dizem, eu vi, eu tenho certeza. Sabe, se está demorando a acontecer algo na minha vida, se está demorando algo a acontecer na tua vida, é porque Deus está cuidando, Deus está tratando, porque não chegou o final, porque não é o tempo de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque o terceiro ponto é esse, não acabou, é só o meio do caminho. Tem coisas que a gente fala e a gente passa para essa, mas deixa eu falar, não acabou. Se algo está acontecendo na tua vida que está te trazendo talvez dor na alma, deixa eu falar para você, não acabou, não é o fim, é só o meio da caminhada. E para terminar, João capítulo aleluia. Glória a Deus. É só o meio da caminhada, igreja. João capítulo 11, verso 38. E aí eu quero que você já se coloque de pé, que eu quero orar pela tua vida. Aleluia, aleluia. Meu Deus, olha só, João 11, 38. E Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, a uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Ah, meu Deus do céu, olha só o que está dizendo aqui, aleluia. Tentaram dizer isso aqui, é Jesus chegando a um lugar onde disseram que o seu amigo tivera morto e colocaram uma pedra dizendo que era um ponto final. Eu quero dizer para você que ainda não chegou o final, porque só chega ao final quando você morre. Tem alguém morto aí? Não, então não chegou o final, é só o meio do caminho. Então eu quero dizer para você, alguém talvez colocou uma pedra dizendo que acabou nos teus sonhos, no teu ministério, na tua família, mas eu quero te dizer, é só o meio do caminho, não acabou. Então retire a pedra hoje, vai tirando a pedra que colocaram em sua vida, na sua mente, na sua casa, porque não acabou, é só o meio do caminho. Quem foi que disse que acabou? Ainda a vida aí. Eu quero dizer que Deus, que não foi Ele que colocou, e Ele manda dizer nesta noite, ei, retire a pedra. Quem foi que deu a ordem para dizer para você que você não vai conseguir? Quem foi que deu a ordem de colocar essa pedra, dizendo que os teus filhos não vão chegar na presença, que os teus filhos não vão alcançar o milagre, que a tua família não vai alcançar? Ei, retire a pedra, em o nome de Jesus, porque não chegou ao final. Quem foi que disse, naquele diagnóstico, e botaram uma pedra? Eu quero dizer, pedras estão sendo removidas, porque não chegou o final. Jesus esteve contigo nessa caminhada, e você não pare de caminhar. É porque Deus está dizendo, ei, não para de caminhar não, porque ainda não é o fim. Não é o fim, se não chegou o teu milagre, porque ainda não chegou o meu tempo de glorificar o meu nome na tua vida. Então feche seus olhos. Eu queria orar pela tua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Espírito Santo, Pai, possa completar tudo aquilo que eu escrevi e não falei, tudo aquilo que eu não falei, o Senhor deveria falar. É o teu Espírito Santo, Pai, possa trazer experiências. Se alguém entrou aqui frustrado, Pai, em nome de Jesus, pedras removidas agora, em o nome de Jesus, receba o milagre, receba a cura, receba a libertação. Ei, levanta a tua mão aí, para receber essa bênção, porque essa bênção vai chegar na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus netos, porque o Deus de toda paz chegou na cena. Ele manda dizer, retire essa pedra, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Em tudo nós te damos graças, Pai, porque vemos agora, Pai, pedras sendo removidas e o teu milagre acontecendo. Eu quero ser profeta na tua vida, milagres acontecendo hoje, em o nome de Jesus. Se você crer nessa palavra, aplauda o Senhor o mais forte possível, em o nome de Jesus.
Em o nome de Jesus. Amém.